Olá, bem-vindos ao Pod 18, podcast da ADCE, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas Núcleo Sorocaba. A nossa entrevista de hoje é muito especial. É com um jovem sacerdote, que não é tão jovem sacerdote, que já tem 18 anos de padre, né? Mas é jovem na sua configuração e que é pároco da Igreja Nossa Senhora Maria dos Anjos, no Parque Vitória Régia, aqui na Arquidiocese de Sorocaba. E agora ele é doutor e padre Rodolfo, porque ele vai conversar conosco sobre a necessária fraternidade do Papa Francisco para vencer a crueldade no mundo, que foi a sua tese de doutorado recente, que conquistou há poucos dias, né, na PUC São Paulo. Bem-vindo, Padre Rodolfo, a sua saudação inicial, que para nós é motivo assim, de muita alegria a sua presença. Vanderlei, a alegria é minha, né, de estar aqui com vocês, participando desse momento tão importante de divulgação, não só do trabalho que eu desenvolvi, mas também de divulgação de tantas coisas boas que têm acontecido na nossa vida, né? Acredito que a tecnologia, o podcast é um instrumento maravilhoso, né? De divulgação de coisas positivas. A gente precisa usar bem essa tecnologia e, sem dúvida alguma, fazer isso é hoje um instrumento também de evangelização. Então, parabéns. Obrigado pelo Obrigado. convite de estar aqui com vocês. Vou chamá-lo de Padre Rodolfo, não vou chamar de doutor agora. Não precisa mesmo. Eu tenho É, dito que, como doutor, eu sou um bom padre e isso já é mais do que bom, o suficiente. mas o Papa Francisco dizia, né, nosso querido saudoso Papa Francisco, que a fraternidade, né, defendida por ele, Papa Francisco, é vista como uma ferramenta essencial, né, para combater a maldade e a divisão no mundo, né? E essa mensagem do Papa, né, enfatiza a importância da amizade social, da compaixão, do respeito mútuo, né, como caminho para a construção de um mundo mais justo e pacífico. É, e também nós sabemos que o Papa Francisco ele repetia muito, né, um chamado à atenção para a necessidade de uma mudança de atitude, tanto individual quanto coletiva, em direção à fraternidade e à solidariedade. E o Papa destacava que a fraternidade não se limitava a ações benéficas, mas envolvia uma transformação profunda nas relações humanas, onde o outro é visto como um igual, um digno de amor e respeito. E o que o senhor tem a colocar, contando para nós, para quem está assistindo, né, o porquê que o senhor escolheu esse tema tão bonito, né, para defender a tese e contasse para nós um pouco dessa sua inspiração, que com certeza teve lá a mãozinha do Espírito Santo para te iluminar, para chegar até o dia que essa tese foi defendida. Conta um pouco como que surgiu, quando surgiu essa inspiração. Acho que várias mãozinhas do Espírito Santo, né? São 4 anos de trabalho, 4 anos de pesquisa, 48 meses de trabalho. Então, eu comecei a pesquisar o meu doutorado justamente no final do período da pandemia, né? Covid-19, 20, 2021, comecei a pesquisa de doutorado. Um cenário de profunda incerteza. Eu acredito que ainda esse cenário existe, nós ainda estamos diante de uma grande incerteza social, política, econômica, cultural e religiosa. Também um cenário que nós recebemos de uma ausência de líderes mundiais eficazes. A gente precisa lembrar, 2020, março de 2020, Papa Francisco sozinho na Praça de São Pedro, no coração, no epicentro, né, dos efeitos da pandemia, e ele ali rezando sozinho pelo mundo, no momento em que todo mundo, as grandes lideranças, fugindo de uma responsabilidade social de dar pelo menos esperança, se não respostas, pelo menos esperança. E Francisco faz isso.
Meses depois, em outubro, ele publica Fratelli Tutti, que é o grande documento de Francisco, talvez o auge da sua reflexão de magistério, onde ele vai tratar de amizade social e fraternidade universal. Fraternidade não é um tema novo para a vida da igreja. Se a gente pega doutrina social da igreja, elaborada desde a segunda metade do século XIX, ao longo do século XX, desde Leão XIII, também passando por João Paulo II, fraternidade universal é um tema que se repete. A gente pode pegar o compêndio, né? Temos hoje um compêndio de doutrina social que está disponível online no site do Vaticano, lá inclusive gratuitamente, qualquer um pode acessar. No compêndio você tem um capítulo sobre fraternidade universal. Então o Francisco não inventou esse tema. O que Francisco dá é um tom muito pessoal dele para esse tema. Então ele nos apresenta a fraternidade universal como se fosse uma moeda com duas faces. De um lado, na dimensão local, eu e você, amizade social. Porém, a fraternidade, ela é o grande desejo de que esta amizade para com duas pessoas, um grupo de pessoas, uma comunidade de pessoas, uma cidade de pessoas, um país de pessoas, isso alcance, né, uma amplitude muito maior e que valorize aquilo que é fundamental, que é a nossa igualdade como seres humanos, acima de tudo, né? Antes de sermos pessoas de religião, nós somos seres humanos. E sem dúvida alguma, se entendemos isso, passamos a valorizar o que é fundamental, que é podermos ser humanos e viver como seres humanos, trocando, né, nos vínculos mais simples que estabelecemos, coisas boas, não é? E não apenas dificuldades que vão gerando conflitos. É o que vemos hoje também. Entendi. Qual que é a importância? A gente vai pipocando assim, né? Qual é a importância de um doutorado para um padre, né? É, ele vai se aperfeiçoando, crescendo. Existe um porquê desses estudos, né? Que a gente é comum, né? Objetivamente falando, não faz parte de uma carreira eclesiástica um estudo de teologia. Então, a gente não é obrigado a fazer mestrado em teologia, doutorado em teologia ou em outra área do saber. Mas, sem dúvida alguma, o padre, hoje, dentro do mundo, no século, né? Nós nos dizemos seculares. Ele necessita de um olhar maior, mais abrangente, um olhar crítico que o ajude a não apenas compreender a fé, mas ajudar a fé a iluminar os desafios que enfrentamos hoje, né? Então vemos, Francisco era um homem de teologia, sem dúvida alguma, embora ele falasse com muita simplicidade, utilizasse imagens simples para chegar ao coração e à vida de todas as pessoas, ele era um homem de teologia com uma profundidade teológica espetacular. Quanto mais a gente estuda os textos fundamentais de Francisco, a gente percebe isso. E ele conseguia fazer a fé dialogar com a vida. Vida enraizada na história do mundo, uma história marcada por conflitos, desafios de todos os âmbitos da vida humana. Então, o padre, sem dúvida alguma, se ele se propõe a fazer um mestrado, um doutorado, ele está estabelecendo esta ponte, ele está levando para a academia, está levando para o lugar onde o saber é refletido, né? Sua experiência de Deus, a fé da igreja, estabelecendo pontes. Francisco valorizava demais isso, estabelecer pontes, né? Estabelecendo pontes científicas, não é? E sem dúvida alguma também podendo trazer esse saber para a vida da sua comunidade, porque com um olhar crítico a gente prega melhor, a gente ensina melhor, a gente consegue trazer a fé ao alcance das necessidades das pessoas. Creio que esse é a grande vantagem, o grande valor, né, de um sacerdote hoje estudar. E temos vários estudando, graças a Deus. Então, padre, eu admiro muito o seu esforço, sua juventude vibrante, assim, né, como testemunho de fé e também
na educação religiosa, na formação. O senhor participa lá do Instituto de Teologia, né? Sim. O senhor tem a sua comunidade, são públicos diferentes, uns são estudantes, são seminaristas, e tem os leigos, mas tem lá a sua comunidade também. E eu sinto que ao estudar, defender uma tese e se aperfeiçoar, crescer, o senhor vai ter muito mais conteúdo para dar para os seus alunos, né, do Instituto de Teologia, e também para a sua comunidade, né? Eh, Qual que é essa importância desse legado pastoral, né, que o senhor vai tendo, né? Como que o senhor vai conseguindo administrar isso? Por exemplo, o seu João lá da sua comunidade, o padre, eu escutei falar que o senhor defendeu mal. O que que é isso, padre? Não é isso que acontece, né? Já o aluno do curso de teologia fala: "Nossa, padre Rodolfo, um dia ainda eu vou querer defender uma tese também e tal, não sei o quê". Como é que o senhor trabalha isso? Explica isso para as pessoas? É um grande desafio, né. Estes dias atrás, um pouco antes da defesa do doutorado, o povo lá da paróquia queria que eu fizesse um encontro para falar um pouco mais da minha trajetória como padre. Ai, que bacana. E no meio disto, veio a questão dos meus estudos Uhum. e a importância deles dentro da minha vida. O senhor falou com muita propriedade. Eh, eu fui estudar teologia, né, porque a gente tinha uma necessidade do nosso Instituto de Teologia. Estamos aí com o Instituto há mais de 20 anos, trabalhando, formando sacerdotes, diáconos permanentes, leigos para a vida da igreja de Sorocaba. Então, o meu estudo, no meu caso, Padre Rodolfo, tinha este enfoque, poder proporcionar ao Instituto de Teologia um incremento do ponto de vista teológico, então uma formação melhor. E de fato, aqueles que estão estudando hoje em Sorocaba, nossos padres, estão estudando para isso, Tá. com esse objetivo fundamental que é fortalecer o ensino, melhorar o ensino dentro do nosso instituto, abrindo portas de conhecimento para Tá. todos. Agora, realmente, aproximar das pessoas mais simples aquilo que a gente faz na academia não é uma tarefa fácil, sem dúvida alguma. Mas eu acredito que a gente precisa fazer esse esforço de ajudar as pessoas a perceber que estudar não é uma coisa ruim. A gente está dentro de um mundo e o mundo ao nosso redor, o mundo da educação, é um mundo instrumentalizado. Então, assim, você instrumentaliza a educação em favor de algo. Ela é um meio para. E sem dúvida alguma, o que está acontecendo é que as pessoas elas se desinteressaram do conhecer pelo conhecer. Tá. E quando a gente fala de educação, isso é muito importante. O encantamento pela novidade, o encantamento pelo aprofundamento, o encantamento pela pesquisa. Estamos hoje diante de um mundo educacional desencantado pelo conhecimento. E é por isso que é tão difícil para as pessoas mais simples entender o que é que de repente a gente faz quando vai fazer um mestrado, quando vai fazer um doutorado, por que é que a gente vai pesquisar um tema mais profundamente. Lógico, sem dúvida, existe um serviço a fazer, existe uma finalidade para isso, né? Nós temos o objetivo de poder formar melhor as pessoas. Porém, o primeiro passo fundamental para o estudo é o encantamento pelo saber. E isso é extremamente importante na vida da comunidade, porque a comunidade também é chamada a fazer cursos. Não é? O catequista, É. ele precisa fazer lá seus encontros de formação para que ele esteja capacitado a evangelizar melhor seus catequizandos. Pastoral do batismo também, pastoral dos noivos também. Mas antes de qualquer coisa, talvez seja necessário despertar no coração das pessoas esse sentido. Eu quero aprender mais, porque eu quero que o meu coração se encante com algo. Nesse caso, no meu caso, é a teologia, é a fé, mas cada pessoa poderia buscar o seu estudo a partir do seu objeto de desejo, do seu objeto de encantamento, de algo que faz sentido na sua vida. Talvez com isso a gente mudasse um pouco o olhar que se tem para a educação.
Não é fácil fazer essa ponte entre os mais eruditos e os mais simples, mas a gente precisa lutar pelo encantamento. Aqui eu remeto ao nosso querido Rubem Alves, né? Porque, embora não católico, mas cristão, ele dizia que as palavras, elas encantam. Mais do que isso, as palavras enfeitiçam. A gente precisa ser capaz de despertar isso nas pessoas, não só pela palavra, diria Francisco, também pelo exemplo, Uhum. também pela vida, pela prática, né? E se conseguimos isso, aquilo que a gente faz acaba adquirindo um sentido. Então, o doutorado tem sentido em si mesmo? Não. Mas se o padre Rodolfo se torna um ser humano melhor, se torna mais próximo, se torna um professor mais eficaz, mais competente, que aproxima o conhecimento das pessoas mais simples, então o doutorado na vida do padre Rodolfo tem sentido e se torna algo bom. Tá. Não algo bom em si mesmo, mas bom dentro da vida de uma pessoa que soube aproveitar esse tempo e essa oportunidade. É mais ou menos como alguém que vai fazer uma academia, não para ter um aspecto físico para mostrar para os outros, Precisa mas de... sim para cuidar da saúde. Exatamente, sem É dúvida. bem isso. Que você fala aí numa das coisas que, já que o senhor é doutor em teologia, com essa tese, né? E o senhor fala no nome de Edgar Morin. Quem é Edgar Morin? Edgar Morin. Morin. Edgar Morin é um grande antropólogo, sociólogo, não é cristão nem católico, é um judeu sefardita, portanto, um judeu que migrou dentro da Europa, estabelecendo suas raízes, sua família Ah, na França. Edgar Morin é muito conhecido dentro da área da educação. A teologia hoje, na academia, como ciência, ela precisa aprender a dialogar com outros ambientes do conhecimento. tá. E o pensamento de Edgar Morin, pelo menos no que diz respeito à fraternidade, é muito próximo do pensamento do Papa Francisco. O que eu estabeleço nesse trabalho é uma ponte, um diálogo entre esses dois gigantes. Francisco dentro da vida da igreja, na fé e na teologia, como Papa, e Edgar Morin dentro de um outro ambiente do conhecimento, que é antropologia, filosofia e sociologia. Ele faz parte do seu trabalho? Faz parte do Faz meu parte do seu trabalho. trabalho. Então, nós estabelecemos esta ponte para que o conceito de fraternidade não falasse apenas à Igreja Católica, aos cristãos, à teologia, mas pudesse também falar a outros ambientes de pessoas Ah, que podem olhar para esse conceito, para a ideia de fraternidade, que não é uma ideia abstrata, mas muito concreta. Se der tempo, a gente aprofunda isso e perceber que isso pode enraizar uma vida nova, uma experiência de humanidade nova em outros ambientes, que não precisam necessariamente nem ser cristãos, nem ser católicos. Porque, como eu disse antes, antes de sermos homens e mulheres de religião, nós somos seres humanos. E se não valorizarmos aquilo que é humano, que faz parte da nossa vida humana, a fraternidade faz parte da nossa vida humana, se não aprendemos a ser humanos, não aprenderemos a ser religiosos. Essa é a grande verdade. E talvez aconteça conosco aquilo que o Papa Francisco denuncia na Fratelli Tutti, que é o abuso do sentimento religioso. Quando esse afeto religioso que está escrito no coração da humanidade é instrumentalizado até para o mal. E gera tá. conflitos, e gera guerras, e é como uma desculpa para se destruir o ser humano. Na verdade, aquilo que é o maior valor da humanidade deveria ser o melhor caminho para se estabelecer pontes, e às vezes acaba sendo o instrumento para destruir o ser humano. Entendeu? Interessante, padre. O que eu percebo, né? Lendo algumas coisas da sua recente publicação, é, a sua valorização para pessoas, para o ser humano que, de perto ou de longe, que está envolvida no seu estudo, na sua defesa. E um dos reconhecimentos que você fez lá
na sua divulgação, né, é quanto a suas pesquisa, né, que você fez com a orientação do professor Dr. Ney de Souza, né. É bacana isso, reconhecer o trabalho da orientação de alguém, né. Quem é o professor Dr. Ney de Souza? Bom, primeiro, dentro de um mestrado ou de um doutorado, a gente precisa sempre de um orientador, que é um professor, via de regra, doutor já, Aham. que nos ajuda no caminho das pedras, para que a gente consiga pesquisar melhor, aprofundar, nos coloca no caminho que precisamos fazer. Quando eu fiz meu mestrado, que eu apresentei em 2011, e finalizei em 2011, o professor Ney de Souza já me acompanhava na PUC São Paulo. Ele é historiador formado em História da Igreja, doutor em Teologia, História Eclesiástica. Então ele já tinha me acompanhado no meu mestrado. Quando eu fui ao encontro do doutorado, literalmente 10 anos depois, eu o encontrei novamente e foi um prazer poder caminhar com ele neste tempo, nesses 4 anos, né? Ele tem um grupo de estudos. Quando a gente vai fazer uma pesquisa acadêmica nesse nível, né, de doutorado, de mestrado, a gente precisa participar de um grupo de estudos onde outros colegas também dialogam sobre temas diversos. E ele tem um grupo de estudos sobre religião e política no Brasil contemporâneo, registrado no CNPq, do qual ele é líder, como historiador, e como teólogo. Então, participo deste grupo também, participo com outros colegas que acabaram de defender doutorado. Um deles estava conosco aqui em Sorocaba na última sexta-feira, o professor Helberson, que nos fez uma reflexão para nós padres, na manhã de oração pelos sacerdotes, né? Dia do Coração de Jesus. Defendeu o doutorado dele recentemente também, estava na minha banca de defesa de doutorado, uma pessoa também muito queridíssima e que faz parte também desse grupo de pesquisa com uma proximidade, um vínculo muito grande com o professor Ney de Souza. O professor Ney é um entre muitos professores da PUC São Paulo hoje na área da teologia. Dentro da área dele, ele oferece a orientação para mestrandos e doutorandos. A Laudato Si é um grupo de pesquisa dentro que o senhor falou aí da religião e política no Brasil contemporânea, né? Bom, Que teve a coordenação do professor Ney. Eh, Fez parte desse trabalho? a gente precisa identificar 3 grandes momentos de documentos do Papa Francisco. O primeiro grande documento foi o Evangelii Gaudium, falando sobre a alegria da pregação do Evangelho no mundo de hoje. Tá. Em seguida, Laudato Si. Laudato Si é uma grande novidade no magistério, não só de Francisco, mas no magistério da Igreja. Doutrina social sempre falou sobre o cuidado com o mundo, o planeta, meio ambiente, mas trazer isso para um documento de magistério, uma encíclica, isto foi sensacional. Então, se a gente fosse pensar no documento mais sensacional de Francisco, falamos de Laudato Si, que é sobre o cuidado da casa comum, cuidado da terra, o cuidado do planeta. E depois temos Fratelli Tutti falando sobre amizade social e fraternidade universal. Uhum. Ainda Francisco fez uma última encíclica, que é a Laudate Deum, que completa Laudato Si, embora o tema dessa última encíclica tenha sido sobre a Laudate Deum, tenha sido sobre a crise climática. Então, Laudato Si, cuidado da casa comum, Laudate Deum, crise climática. Mas, sem dúvida alguma, Laudato Si é um filão, né? É o filé mignon, assim, do pensamento do Papa Francisco. Porque o Papa Francisco tem um olhar ecológico. A palavra ecologia fala das relações que o ser humano estabelece com o seu meio. Às vezes a gente reduz a ecologia pensando em natureza, É. né? Mas o meio ambiente humano não é só o meio ambiente natural, biológico, mineral, vegetal, animal.
Né? Uhum. Por exemplo, estamos dentro desta sala, nós temos aqui um meio ambiente feito de realidades vivas e de realidades não vivas. Sim. E, portanto, quando a gente fala de ecologia, a gente está falando de uma coisa muito grande. Porque a ideia de ambiente fala de tudo que é cultura humana, tudo que é cultural, o que é natural, vivo, biológico, mineral, animal, também os seres humanos, mas também de tudo aquilo que faz parte da produção humana no mundo. Então, sem dúvida alguma, Francisco tem um olhar ecológico. Por exemplo, quando ele fala sobre o anúncio do evangelho com alegria dentro e fora da vida da igreja, quando ele fala de sinodalidade, de como ele enxerga que a igreja deveria viver como família, dialogando entre si, é uma ecologia de relações. Tá. Quando ele fala do relacionamento do ser humano com a casa comum, o planeta, o Sim. mundo, é uma ecologia de relações. Quando ele fala a respeito da fraternidade universal, através da amizade, ele está falando de uma ecologia de relações. Francisco é o Papa ecológico, por excelência. Uhum. Ecologia não é uma expressão secundária no pensamento de Francisco, ela enraiza a fraternidade. A fraternidade é uma expressão da ecologia de Francisco, desse olhar ecológico. Tudo isso começou com Laudato Si, sem dúvida alguma, e a encíclica, ela desencadeou processos. Então, acho que o senhor deve estar comentando, porque eu coloco lá na minha biografia, né, que eu faço parte de um grupo que é o grupo de animadores Laudato Si. É. A gente faz uma formação pela internet com essa equipe, que é uma equipe que já existe há alguns anos, desde a encíclica, justamente para que a gente possa trazer esses elementos para a vida cotidiana, esse pensar ecológico para a vida cotidiana. E eu acho que isso é extremamente importante. Francisco, não é apenas um teórico da fé. A teoria da fé para Francisco gera práticas. Por exemplo, ele traz o pensamento ecológico para dentro do magistério em Laudato Si e convida as pessoas a agir ecologicamente. Também Laudato Si vai ter outros desencadeamentos, como, por exemplo, o projeto da economia de Francisco, que Uhum. também hoje está profundamente em diálogo com o trabalho da ADCE no mundo inteiro, da Associação de Dirigentes Cristãos, porque é uma proposta de uma economia que não visa apenas o lucro, a instrumentalização das pessoas, mas está preocupada com a edificação do ser humano e Uhum. com o trabalho, com a valorização da dignidade do trabalho humano. Então, o Magistério de Francisco tem muito conteúdo e, ao mesmo tempo, tem muita prática. E esse olhar ecológico, portanto, que pensa o ser humano na multiplicidade de relações que ele estabelece com o seu meio ambiente natural, também artificial, digo artificial aqui porque eu estou pensando nas inteligências artificiais e nas coisas que estão por aí hoje, né, surgindo, que acabam fazendo parte da nossa cultura humana. Esse olhar ecológico é fundamental no pensamento de Francisco. Bacana. Pensamento e prática profundamente unidos. Uma das coisas que me chamou a atenção, lendo lá o seu material que eu vi, é que o seu tema fala de fraternidade universal, como você estava dizendo agora há pouco, num cenário de guerras e conflitos, como nós vemos hoje, Rússia e tantos países aí, eh, brutalmente se agredindo, né? É possível acreditar em fraternidade, padre? Bom, primeiro a gente precisaria entender que tem um teólogo muito importante no Brasil, que é o Mário de França Miranda, que diz assim que cada povo tem uma ideia de fraternidade diferente. Então, esse é o maior desafio que a gente tem para falar de E o que fraternidade. é fraternidade? Então, vamos lá. Para Francisco, a fraternidade está enraizada na parábola do bom samaritano. Tá. Porque é uma parábola fundamental para a gente entender quem é o nosso próximo. Porque essa é a grande pergunta que vão fazer a Jesus, né? Quando Jesus fala daquele samaritano que socorreu o homem caído, o judeu que estava caído,
Primeiro, os samaritanos não se davam com os judeus, então aquele homem era um inimigo, provavelmente um adversário, possivelmente um adversário, e o samaritano não tinha obrigação nenhuma de fazer o que ele fez. Ele para, socorre, cuida, impinge seus bens para bancar o cuidado daquele homem e se propõe a voltar para saber como tudo aconteceu, como tudo ficou, né? Uhum. Então, a parábola do bom samaritano, ela faz uma grande inversão do próximo objeto do cuidado para o próximo sujeito da compaixão. Essa é a grande transformação que a fraternidade no pensamento do Papa Francisco quer nos ajudar a entender. Estamos acostumados a dizer assim: quem é meu próximo? Aquele que precisa da minha ajuda. É o próximo objeto. Agora, quando nós lemos a parábola do bom samaritano e entendemos o ensinamento de Jesus, nós descobrimos que o próximo é aquele que socorre e não aquele que recebe o socorro. O samaritano se fez próximo do homem caído. Então, a fraternidade é um desafio de proximidade, e isso está enraizado no pensamento do Papa Francisco. É uma proatividade de proximidade, é um colocar-se a serviço, sem olhar a quem, porque ali tem um ser humano necessitando de ajuda, de cuidado. Então, se entendemos fraternidade assim, ela é uma ponte aberta para o relacionamento de todos os povos, de todas as nações, independentemente de qualquer cultura, de diferença étnica, religiosa. Por quê? Porque o que se enxerga é o ser humano que está ali precisando de ajuda, mesmo que de repente um adversário, mesmo que de repente um inimigo culturalmente constituído, mas é um ser humano que está precisando de socorro. Legal. Então, esta fraternidade de Francisco, ela consegue romper esta barreira das distâncias e das separações e até da maneira como os povos entendem fraternidade dentro da sua própria cultura. Eu só agrego um elemento, né? Essa expressão, fraternidade para vencer a crueldade do mundo, é de Edgar Morin. Ele tem um texto que tem exatamente este nome: Fraternidade para vencer a crueldade do mundo. Para Edgar Morin, a fraternidade é esse esforço, por vezes até desesperado, do ser humano de lutar pelo bem, de evitar o mal. E isto provoca esperança. Para Edgar Morin, a fraternidade, esse esforço de fazer o bem, está na raiz da ideia que ele tem de esperança. Então, os dois pensamentos estão muito próximos, né? Embora, claro, em ambientes completamente diferentes, mas temos dois gigantes pensando o bem da humanidade. E aí volto, talvez, ao que comecei dizendo com relação às minhas motivações de fazer esse trabalho. A gente tem diante dos olhos uma humanidade com um monte de crises. Morin diria, um mundo em policrise. Um monte de crises. E todas elas estão profundamente relacionadas umas com as outras. Mas o ser humano só vai ser capaz de resolver cada uma delas se pensar todas elas ao mesmo tempo. Em outras palavras, talvez a gente não consiga resolver todos os problemas, mas a gente precisa melhorar o nosso relacionamento uns com os outros, porque de nada resolver problemas políticos, econômicos, sociais, do mundo inteiro, acabar as guerras e a gente continuar se tratando como inimigos, desrespeitando, ofendendo, não reconhecendo a dignidade do outro. Bacana. O senhor me fez lembrar um testemunho que eu vi esses dias de uma pessoa simples lá do norte do país. Ela dizia que ela estava indo, ela morava numa cidade pequena, trânsito normal na cidade, com ruas pequenas, nada assim, e nunca teve congestionamento, né? Aí ela foi levar a filha na escola e o trânsito estava parado. E ela falou: "Mas nunca aconteceu na cidade aqui de ter um congestionamento a primeira vez? O que será que está acontecendo?"
Aí ela falou que ela foi no congestionamento devagar, mas prestando atenção, deve ter acontecido algum acidente, ou estão fazendo alguma obra, alguma... Mas chegou lá na frente e ela viu que tinha uma senhora sentada na guia da calçada, assim, né, no meio-fio, com as pernas esticadas, e os carros, para desviar, acabava segurando, porque o carro parava ali, tinha que desviar para não passar na perna dela, a rua era estreita, aí fez aquele congestionamento. Aí ela falou: "Puxa vida, né, o que que essa mulher tem?" E tocou, alguma coisa tocou no coração dela, e ela parou o carro mais na frente e voltou para conversar com aquela senhora. E falou que conversou, e a senhora falou que tinha sentada estava sentada, né, na guia, porque ela estava muito cansada, que fazia vários dias que a filha dela está internada lá no hospital, e que ela que ficava com a filha, e ela tinha que ir a pé para casa e voltar, e ela de idade estava muito cansada, e ela sentou ali para descansar um pouco. E ela, essa senhora que estava dando testemunho, falou que foi uma lição de vida que ela jamais vai esquecer. Ela falou para a senhora quer que eu leve a senhora até o hospital, né, e depois eu levo até sua casa, né?" E a mulher aceitou, cidadezinha pequena, e ela levou a mulher até o carro, né, e passou lá no hospital para ver a filha que estava internada, e depois levou para casa dela lá, e acabou depois até se prontificando a transportar a mulher para o hospital outros dias. Mas ela estava falando isso porque ela estava dizendo que ela aprendeu que o espírito de caridade, que ela achava que ela tinha que ter dinheiro para fazer caridade, ou ela tinha que ter poder para fazer caridade, que na caridade ela aprendeu que um gesto como esse, de você acolher alguém que está caído e levar essa pessoa, né, como ela levou no carro, que não mudou a vida dela, é um gesto significativo, que apertar a mão de uma pessoa é caridade, que dar um abraço, falar bom dia, né, você não precisa ter dinheiro para fazer. Talvez isso explique também, isso que nós estamos falando agora, né, Sim. essa fraternidade, né. Às vezes a gente pensa que fraternidade é participar de uma associação, de uma entidade para poder fazer um bem, é comprar, distribuir cobertor para os pobres, fazer ato social na rede social. Olha, eu comprei 5 cestas de alimento e fui doar lá, né? Há uma confusão na cabeça. Isso faz parte do conceito da sua tese, da sua fraternidade? Isso faz parte do pensamento do Papa Francisco, está na Fratelli Tutti, né, porque, o Papa Francisco vai dizer assim: "Sem dúvida alguma, a gente precisa agir com amor nos mais variados ambientes e nos mais variados níveis". Então, quando de repente eu vejo ali uma pessoa que está sentada na sarjeta e eu me ofereço para fazer um cego atravessar a rua, para levar essa pessoa num hospital, eu estou praticando o que Francisco chama de amor social. Só que é verdade que para que o mundo mude, para que a fraternidade se instaure, para que a amizade se transforme em fraternidade, para que o local atinja o global, esse amor social precisa se tornar o que chamamos de amor político. Então Francisco diz assim, eu ajudar um cadeirante a atravessar uma ponte é expressão de amor social. É aquilo que o senhor falava agora a respeito desta mulher. Ela foi a boa samaritana que pegou aquela outra, cuidou dela, levou até onde ela precisava. Amor social. Mas esse amor social precisa se transformar em amor político. Quando eu construo uma ponte para que aquele cadeirante e outros, também idosos e necessitados, com limitações físicas, possam transpor aquele abismo através daquela ponte, eu transformei o amor social em amor político. Entendi. Aquilo que é uma iniciativa de amizade local, de pessoa, de pessoa para um grupo, se torna uma possibilidade para todos. É aí que reside o grande desafio das reformas. É necessário, se faz necessário, criar estruturas que permitam que a caridade governe as ações.
Porque o que vemos hoje no mundo que temos são instituições guiadas por interesses que não são de caridade. Estão instrumentalizando, às vezes, a caridade, É, fazendo de conta que estão fazendo caridade, mas estão pensando em si mesmos e nos próprios interesses, sim, e na conversão dos benefícios para si. sim, Então, se de fato verdade. as instituições elas não estão munidas de um desejo de construir pontes para que as pessoas realmente possam experimentar uma vida melhor, então, aquilo que nós estamos fazendo como iniciativas locais, pontuais, talvez não consiga transformar o mundo. Mas Francisco ainda diz o seguinte, porque essa foi uma crítica que muitos fizeram a ele, entre outras, mas esta era uma crítica, né? Que será, Francisco, que você vai conseguir fazer todas as reformas que precisam ser feitas, construir todas as pontes? E aí Francisco diz assim: eu sou um iniciador de processos, mais do que alguém que conclui processos. O pensamento de Francisco, seu pontificado, não muito longo na história da igreja, nos abriu a possibilidade de pensar em caminhos novos. Vai depender de nós, vai depender da igreja, vai depender dos clérigos e dos leigos, vai depender da humanidade querer aproveitar essa possibilidade de reflexão, esta abertura para mudar, para gerar novas estruturas, É. para reformar o que precisa ser transformado, para que a caridade possa governar o coração e a vida das pessoas e as instituições também. Mas sem dúvida alguma, o gesto que o senhor acabava de lembrar dessa mulher, né? Ela foi a boa samaritana, uma expressão de amor social, poderia inspirar outras pessoas a se preocupar com tantos que às vezes precisam ir aos hospitais, precisam ir para fazer tratamentos, precisam ir de repente ao centro da cidade para poder receber o seu benefício e acabam tendo de fazer isso com grande sofrimento, expostos à violência, expostos à perseguição. Se de repente a gente cria mecanismos para que essas pessoas possam fazer o que elas precisam para a sua sobrevivência em paz, a gente está criando estruturas para vencer a crueldade do mundo. Não só estruturas que partem de nós mesmos, como iniciativas bem-aventuradas, né? Obras de misericórdia, mas estruturas que vão permanecer como um caminho para que o mundo se torne diferente. Eu estou vendo aí na tua frente o teu trabalho, né? Esse é É, o texto da minha tese, que eu defendi há 2 semanas é, atrás, na véspera de Corpus Christi. é. E eu trouxe aqui para me orientar um pouco no caminho das Se eu tivesse perguntas. que, você tem um anzol com uma isca e tem que pegar aquele peixe com aquela isca. É, aonde que você jogaria o anzol no meio desse material que fosse assim uma frase, um pensamento, algo assim que expresse assim todo aquele conteúdo que o senhor queria passar como mensagem dentro da sua temática, né? Tem que ser a parábola do bom samaritano. Tá. Tem que ser. Não existe Agora fraternidade. conta para mim, padre. Tá aqui essa câmera. Tem muita gente que vai assistir esse podcast para esse Brasil afora. Nós vamos divulgar muito isso aí. É, muita gente escuta falar em parábola. O que que é a parábola do bom samaritano? Para muita gente é, que nunca ouviu falar na parábola, né? Essa é a nossa missão, é evangelizar aqueles que nunca ouviram falar. E quando o senhor fala, é a parábola do bom samaritano, eu conheço talvez centenas de pessoas da DCE no Brasil, sabe da parábola, mas falando para aquela câmera, para quem nunca escutou falar de longe assim, mas nunca viu, que mensagem o senhor falaria para a pessoa
para ir buscar a parábola do bom samaritano para motivar a vida dele a também ser um bom samaritano? Primeiro eu diria assim: tem que ler a Bíblia, então vai ao Evangelho de Lucas e leia a parábola do bom samaritano. Mas, acima de tudo, o bom samaritano era um homem que encontrou um outro homem caído pelo caminho. Passaram aqueles que eram seus irmãos de humanidade, de religião, e não fizeram nada para socorrê-lo. O bom samaritano, que não tinha obrigação nenhuma e era considerado inimigo do homem caído, foi lá, levantou o homem, cuidou das suas feridas, levou ele para uma estalagem, pagou o cuidado dele e ainda se prestou a voltar para saber como é que ele tinha ficado e pagar mais se fosse necessário. Enfim, é um homem com o coração aberto, gentil, disponível e que estabelece essa relação de amizade com os outros. Esse é o coração deste trabalho que eu fiz e eu acredito que é a mensagem que eu deixo para todos. Sem dúvida alguma, nós não temos o poder de resolver grandes crises mundiais, mas a gente pode agir de uma forma amiga, gentil, com compaixão e solidariedade, cuidando das pequenas crises que acontecem no dia a dia da nossa vida de uma forma diferente. No trânsito, dentro do ônibus, andando pela rua, dentro das nossas comunidades religiosas, enfim, onde nós estamos. O ser humano precisa de um olhar no olho, precisa de abraço, precisa de compaixão, precisa de aperto de mão, precisa de uma empatia de alma. Quando a gente estabelece isso, as pontes estão prontas para que a caridade vença todos os conflitos. Muito bom, padre. É o nosso objetivo é sempre deixar uma mensagem positiva. Acho que estamos assim, quase que o horário passou, os nossos 50 minutos, e lembrando aí as pessoas que estão nos assistindo, né? eh, Esse podcast especial da ADCE, Pod 18, número 21, está sendo lançado, foi amplamente divulgado aí nos últimos dias, e está sendo lançado ao vivo aqui hoje, às 18 horas, né, desse dia 10 de julho, né, que é uma data muito especial para nós da DCE, que temos o senhor lá como nosso conselheiro, orientador espiritual da diretoria da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa. Então, esse dia 10 de julho marca para nós assim um momento muito especial na sua idade nova, né? É jovem, nasceu em Sorocaba. O nome do seu pai, da sua mãe? Romualdo e Rosa de Fátima. Então, Romualdo e Rosa de Fátima, o nosso grande abraço para vocês. É com muito orgulho, então, que o filho, é, nessa trajetória aí de 18 anos de padre, de estudo, né? O senhor veio de uma família que impulsionou. Que conselho que seu pai e que sua mãe dava para você estudar tanto assim, padre? Eu acho que eu não sei se veio deles, né? Mas assim, pelo menos da minha mãe, o incentivo era muito grande. Mas o caminho que eu fiz foi um caminho um pouco diferente, né? Mamãe exigia muito de mim na tabuada, né? É. Então, o meu desejo era fazer matemática. Eu fiz um ano de matemática antes de entrar no seminário, que não tem nada a ver, né, com Aham. filosofia nem teologia. Fiquei super feliz de saber que o novo Papa também fez algo que não tinha nada a ver com filosofia e teologia quando era mais jovem. Mas esse foi o meu caminho. Então, sim, veio do incentivo da minha família, esse incentivo de estudar, né? De cobrar um pouco mais dos estudos, e isso acabou depois amadurecendo e florescendo ao longo da vida. Tem mais irmãos? Tenho uma irmã mais nova, 4 anos mais nova, a Regiane, e tenho uma sobrinha, e ela está grávida de mais uma sobrinha que proximamente, aí nos próximos 4, 5 meses, deve estar chegando. Nós gostamos no podcast da DCE de sempre dar um toque pessoal, um toque humano, né? De quem está sendo entrevistado, falando um momento assim, né? Das suas origens, né?
O senhor nasceu onde em Sorocaba? Nasci aqui em Sorocaba mesmo. Que Sou, bairro? sou de Sorocaba. Minha família morava na Vila Assis, onde Ah, está lá a paróquia de São Francisco de Assis. Vivemos 7 anos ali, 7 anos da minha vida é. ali. E dali saímos para a região do Cerrado Ah, ah. e participamos da comunidade Nossa Senhora do Desterro, da paróquia de São José do Cerrado. Foi dali que eu saí para o seminário. Legal, Então, a nossa vida religiosa orbitou entre esses dois polos, bacana. a Vila Assis e o Jardim Simos, e as duas paróquias, Uhum. Francisco de Assis e São José do Cerrado. Bacana. O senhor tem alguma mensagem final que o senhor queira deixar? Eu gostaria de deixar esse convite, né, para que a gente possa sempre lembrar que antes de sermos pessoas de religião, nós somos seres humanos. Por isso que eu disse também no início que, como um bom doutor, como doutor eu sou um bom padre e sem dúvida alguma o que eu desejo ser é um ser humano melhor, porque é em cima disso que a graça transforma todas as coisas. A gente está agora na era do Papa Leão, que é agostiniano, e Santo Agostinho disse para nós que a graça age sobre a natureza e a aperfeiçoa. Então, se a gente não tem uma natureza bem disposta, se nós não somos bons seres humanos, jamais seremos bons cristãos. E no meu caso, eu só sou um bom padre e posso ser um bom padre se for um bom cristão e, sem dúvida alguma, se for um ser humano melhor. Desejo que todos nós possamos crescer em humanidade para que Deus possa fazer mais através de nós. Muito bom, padre. Nós somos parte, né, de uma única família humana e nós precisamos, como cristãos, fazer essa família humana despertar para aquilo que o mundo precisa muito, que é o amor, né? O amor, amor, não amor de poesia, mas o amor de gesto, de fraternidade, de caridade, de olhar o próximo como a si mesmo, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Agradecemos mais uma vez a participação do padre, do doutor que defendeu a tese, né? Rodolfo, né? Foi para nós do padre Rodolfo Gasparini Morbiolo, é isso? Enobrecendo assim a nossa DCE com a sua presença, a sua participação e a equipe da Estúdio Cop, né, que tem nos prestigiado bastante aqui, o Cauã, a presença da Regina Carvajal, presidente da DCE, que participa aqui assistindo esse podcast, e convidamos todos vocês a compartilharem, né, esse podcast do canal do YouTube, canal ADCE Sorocaba, com seus amigos nos meios de comunicação, redes sociais, WhatsApp, enfim, que vamos fazer com que essa temática de hoje, né, tão linda, tão importante da história que o padre Rodolfo nos trouxe, né, através da sua tese, que ele defendeu e ao qual foi aprovado, né? Eh, para que isso multiplique em termos da fraternidade universal. Lembrando que no próximo dia 27 de agosto, nós teremos no auditório do SESC a realização do Fórum da ADCE, em parceria com o SEBRAE, o Sincomércio, a Secretaria Municipal de Empreendedorismo, que é a temática de empreendedorismo social. Teremos lá testemunhos de empresas como a Padaria Real, o Instituto Levar, a Magnus, com os cães-guias para os deficientes visuais. Então, você é convidado a participar, as inscrições estarão abertas a partir de 1º de agosto e contamos com a sua participação. Padre Rodolfo, muito obrigado mais uma vez, sentimos-nos honrados com a sua presença. Tchau, até a próxima.
Nosso tempo exige uma postura mais humana. Evoluímos, mas há muito o que fazer. 130 anos atrás, a escravidão era legal no Brasil. 85 anos atrás, mulheres não votavam no Brasil. 50 anos atrás, não existia consciência ambiental. 15 anos atrás, o mundo não estava em rede. Smartphone, Google, Facebook, Twitter e Instagram não existiam. Entramos em uma nova época e muitos não perceberam. Muitos líderes ainda estão com o foco errado. Muitas empresas e o modo de fazer negócios estão ultrapassados. Empresa não é um jogo. Empresa não é máquina. Empresa não é só número. Empresa não é guerra. Empresa tem a ver com pessoas. Empresa tem que servir ao ser humano. Vamos juntos fazer o que é certo e construir empresas melhores para um mundo melhor. Isso inclui você, seus filhos e netos. Você pode contribuir, empresário, empreendedor e dirigente. Siga o exemplo dos que lutam por uma sociedade mais igualitária. Em 1891, a sociedade vivia a Revolução Industrial e experimentava a incerteza entre o capitalismo que privilegiava a liberdade, mas começava a mostrar desigualdades, e o socialismo que buscava a igualdade, mas usurpava a liberdade. Nesse contexto, empresários católicos começam a debater mudanças necessárias, respondendo à encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Em 1931, na Bélgica, é fundada a UNIAPAC, União Internacional das Associações de Dirigentes Cristãos de Empresa. A UNIAPAC foi a primeira entidade no mundo a debater e a promover a responsabilidade social no mundo dos negócios. Hoje, está presente em mais de 35 países no mundo. São mais de 20 mil líderes empresariais extremamente ativos em diversos setores da economia. Em 1961, chega ao Brasil pelas mãos de empresários paulistas como a DCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Rapidamente, se espalha por vários estados e hoje reúne mais de 3 mil associados no Brasil. O objetivo da DCE é formar líderes comprometidos com o ensinamento social cristão, para que suas decisões sejam baseadas nos valores humanos, essenciais para a geração de riqueza econômica e social, e para a sustentabilidade dos negócios. A DCE realiza atividades por todo o país, congresso, fóruns de debates, palestras, cursos, encontros de reflexão e mantém parceria com diversas entidades, também comprometidas com a transformação da sociedade. Seu grande programa atualmente é o Empresa com Valores, criado em parceria com a CNBB para ajudar os líderes empresariais a conduzir seus negócios com atitudes plenamente humanas. O Empresa com Valores vai chegar a todas as cidades do Brasil, comprovando ser possível manter empresas éticas, competitivas, lucrativas e socialmente responsáveis. Dar certo, fazendo a coisa certa do jeito certo, só é possível com valores bem definidos, conhecidos e praticados. A DCE convida você a conhecer mais sobre a associação e o programa Empresas com Valores. Participe! Mudar é possível. Vale a pena, pois o que está em jogo é a dignidade e a felicidade do ser humano. A mudança que precisamos no mundo começa por você. Comece por onde seja possível, na família, na comunidade, no mundo do trabalho e nos negócios. Empreendedores e líderes empresariais conscientes e firmes em seus valores. Empresas éticas e lucrativas. Sim, é possível fazer o certo e dar certo. A DCE.